Na manhã silenciosa de 2 de outubro de 2020, um acontecimento se desenrolou que deixaria uma marca duradoura em todos que o testemunharam. Pelo menos 10 pessoas viram tudo acontecer em tempo real. Algumas conseguiram pegar seus telefones com dificuldade, mãos trêmulas, vozes embargadas enquanto tentavam explicar o horror que se desenrolava aos atendentes de emergência. Então, tão repentinamente quanto havia começado, o agressor se virou e correu de volta para um SUV que o aguardava. Com o rugido do motor e o chiar dos pneus, o veículo saiu em disparada do estacionamento, desaparecendo de vista antes que alguém sequer pudesse pensar em persegui-lo. Policiais e paramédicos chegaram ao local poucos minutos após as primeiras ligações. Mas, tragicamente, já era tarde demais. O choque do que havia acontecido se espalhou pela comunidade. Até mesmo detetives experientes e especialistas forenses admitiram que ficaram profundamente abalados. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Alyssa Avery Burkett veio ao mundo em 18 de agosto de 1996, no tranquilo subúrbio de Carrollton, Texas, voltado para famílias. Ela conseguiu um emprego como garçonete em um bar local movimentado, uma decisão que marcou o início de um novo e dramático capítulo em sua vida. Foi durante essa fase de transição e autodescoberta que Alyssa cruzou o caminho de um homem chamado Andrew Beard. O encontro foi totalmente inesperado, numa noite de verão em 2017, quando Andrew passou pelo bar onde Alyssa trabalhava. Quase 10 anos mais velho do que ela, Andrew era uma figura imponente, carismático, autoconfiante e claramente abastado. Ele era dono de uma empresa próspera de ferramentas elétricas, que havia expandido sua atuação por vários estados. Andrew chegava ao bar em um de seus carros esportivos, esperando para buscá-la como se fosse uma cena de um romance. No começo, Alyssa acreditou sinceramente que havia encontrado seu conto de fadas. O relacionamento parecia ideal na superfície. Andrew era generoso, atencioso e fazia grandes gestos românticos que a faziam se sentir especial e valorizada. Amigos e até familiares demonstraram admiração, acreditando que Alyssa havia conhecido alguém que poderia lhe proporcionar uma vida estável e confortável. Mas contos de fadas, como Alyssa aprenderia, muitas vezes escondem reviravoltas sombrias. À medida que a magia inicial foi se dissipando, as rachaduras no relacionamento se tornaram cada vez mais evidentes. O que havia começado como brincadeiras inofensivas, logo evoluiu para comentários cortantes, aparentemente feitos para minar sua confiança. Junto dessas críticas, o comportamento de Andrew mudou de outras maneiras. No fim, ela tomou a decisão corajosa de terminar. Estava pronta para ir embora, focar em reconstruir sua autoestima e recomeçar. Até que a vida trouxe uma reviravolta inesperada. Pouco depois do rompimento, Alyssa descobriu que estava grávida. Sua colega de apartamento e melhor amiga, Anne, lembrava vividamente daquele momento. Alyssa saiu do banheiro em silêncio atônito, segurando um teste de gravidez positivo, com os olhos cheios de choque. Ela não havia planejado aquilo. Nem sequer tinha processado completamente o fim do relacionamento com Andrew, e agora, tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Para a surpresa de Alyssa, Andrew reagiu à notícia com aparente calma e até entusiasmo. Ele expressou o desejo de participar e se ofereceu para apoiar ela e o bebê. Cheia de esperança de que ele tivesse mudado, Alyssa o deixou entrar novamente em sua vida. Ela voltou à faculdade, matriculando-se em aulas noturnas com o sonho de concluir o curso e construir um futuro para si e para o filho. Por um breve período, as coisas pareceram melhores. Andrew foi atencioso, ajudou a montar o quarto do bebê e parecia genuinamente envolvido em se tornar pai. Mas essa paz frágil não durou. Em 4 meses, antigos comportamentos reapareceram. O temperamento de Andrew voltou a ficar imprevisível e o ambiente em casa se tornou cada vez mais tenso. Com 7 meses de gravidez, ela tomou a difícil decisão de voltar a morar com os pais. Cercada de amor e apoio, finalmente começou a dar passos para buscar proteção legal para si e para o bebê. Determinada a não ficar presa a um relacionamento doentio, Alyssa se reuniu com advogados e começou a explorar opções de guarda exclusiva.
Sua equipe jurídica a orientou sobre os desafios que viriam, especialmente considerando as vantagens financeiras de Andrew e sua disposição para lutar. Ele enxergou as atitudes de Alyssa como uma traição e a acusou de ser incapaz de criar uma criança. Disse que ela não tinha disciplina, estabilidade financeira e visão, qualidades que, segundo ele, eram essenciais para a parentalidade. Em 23 de julho de 2019, sob o sol quente do Texas, Alyssa Burkett deu à luz sua filha. Ela a chamou de Willow, um nome que simbolizava tanto graça quanto resiliência, qualidades que Alyssa esperava que sua filha carregasse ao longo da vida. Foi um ponto de virada em todos os sentidos imagináveis. Ela agora era responsável por outro ser humano, alguém que pretendia proteger, nutrir e amar com todas as forças do seu ser. Quando Willow nasceu, Alyssa já havia conquistado algo que antes acreditava estar fora do alcance. Ela havia concluído sua graduação. Apesar dos inúmeros desafios, noites sem dormir e uma gravidez que exigiu que ela ultrapassasse seus limites físicos e emocionais, ela havia cruzado a linha de chegada. Sua perseverança deu frutos quando, pouco tempo depois, conseguiu um emprego como assistente executiva em uma empresa do ramo imobiliário. Não era glamuroso, mas o salário era razoável e, mais importante, era suficiente para sustentar sua filha e começar a construir um futuro. Seus pais, sempre seus alicerces, entraram em cena para ajudar com Willow. Eles foram mais do que babás. Foram avós presentes que deram tudo de si para garantir que Alyssa pudesse seguir com a carreira sem comprometer os cuidados com a filha. Os primeiros meses da maternidade foram desafiadores, mas cheios de acolhimento e apoio da família. Ainda assim, uma sombra pairava sobre esses momentos preciosos. As batalhas legais contínuas com Andrew Beard. Andrew, pai de Willow, permanecia implacável em sua missão de obter a guarda total. Ele retratava Alyssa no tribunal como irresponsável e inadequada, apesar de todos os avanços que ela havia feito. Dizia que poderia oferecer uma vida mais estável e confortável, apontando sua riqueza, seus múltiplos negócios e suas extensas propriedades. Alyssa, por outro lado, representava para ele tudo o que ele desprezava. Uma independência que não conseguia controlar e um passado que não podia apagar. O tribunal virou o campo de batalha dos dois. Andrew usava toda a manobra jurídica disponível, frequentemente arrastando Alyssa para audiências e forçando-a a destinar uma grande parte do seu salário modesto a honorários advocatícios. Ela muitas vezes se perguntava se o motivo dele não estava enraizado em preocupação genuína com Willow, mas sim no desejo de puni-la por tê-lo deixado. Alyssa fez várias tentativas de encontrar uma solução pacífica. Propôs guarda compartilhada, sugeriu aconselhamento de coparentalidade e tentou manter uma linha de comunicação respeitosa. Mas Andrew se recusou a ceder. Por fim, um juiz estabeleceu um acordo formal de visitas, concedendo a Andrew os fins de semana com Willow. Mas mesmo com uma ordem judicial em vigor, Andrew não era consistente. Às vezes buscava Willow no horário combinado, outras vezes não aparecia. O humor dele era imprevisível. Quando Willow completou 6 meses, as coisas melhoraram brevemente. As discussões de vai e vem deram uma pausa, e por um curto período, as interações entre eles foram menos tensas. Andrew até permitiu que seus pais se envolvessem com a neta. Eles adoravam Willow. Frequentemente a mimavam e enviavam a Alyssa mensagens carinhosas de agradecimento. Alyssa se permitiu acreditar que um ritmo pacífico finalmente havia sido alcançado. Essa ilusão se despedaçou na primavera de 2020. Em março daquele ano, Andrew começou a se relacionar com uma mulher chamada Holly Elkins. Ela era alguns anos mais velha do que Alyssa e se apresentava como acessível, acolhedora e aberta a construir uma dinâmica positiva pelo bem de Willow. No início, Holly pareceu exercer uma influência calmante sobre Andrew. Por cerca de 3 meses, ambos os pais cumpriram o acordo de guarda. As entregas e devoluções aconteceram sem problemas. Não houve intimações do tribunal nem recados de voz raivosos. Em meados de abril, Holly chegou a procurar Alyssa por mensagem de texto, expressando esperança de que elas pudessem manter uma relação respeitosa e de apoio em benefício de Willow. A mensagem era calorosa, até encorajadora. Embora as duas mulheres não tivessem conversado muito,
Alissa apreciou o gesto e respondeu na mesma linha. Mas essa sensação de equilíbrio não durou muito. Em 24 de maio, Andrew deveria devolver Willow após um fim de semana de visita. Quando o horário combinado passou sem qualquer aviso, Alissa ficou preocupada. Após um pequeno atraso, Andrew acabou respondendo e uma discussão menor aconteceu. Alissa, sem querer criar drama desnecessário, decidiu deixar isso para lá, acreditando que havia sido apenas um mal-entendido. Mas Andrew, já irritado, respondeu com palavras duras e renovou suas exigências de guarda total. Ele acusou Alissa de afastá-lo da filha, insistindo que visitas de fim de semana já não eram aceitáveis. A coparentalidade calma que ela acreditava ter alcançado desmoronou quase da noite para o dia. Andrew, sem aviso, entrou com mais um processo de guarda, pressionando novamente por direitos parentais exclusivos. Ele parecia mais determinado do que nunca a excluir Alissa da vida de Willow por completo. Mas o que veio a seguir não foi apenas mais uma reviravolta jurídica. Foi muito mais alarmante. No início de junho de 2020, Alissa começou a sentir que sua vida estava sendo discretamente monitorada. Começou com observações pequenas e inquietantes. Ela tinha a sensação de estar sendo seguida enquanto dirigia. Carros estacionados perto de seu apartamento ficavam parados por tempo demais, mais do que parecia normal. Em lojas ou restaurantes, ela via os mesmos rostos desconhecidos. Talvez fosse paranoia, dizia a si mesma. Mas essa explicação não se sustentou por muito tempo. Logo vieram sinais ainda mais perturbadores. Andrew passou a mencionar detalhes de conversas privadas que ela só havia tido com seu advogado. Ele aparecia em lugares que ela não havia comentado que visitaria. Certa vez, ela chegou ao carro em um estacionamento público e notou que as coisas dentro haviam sido mexidas. O porta-luvas estava aberto, papéis espalhados e um brinquedo infantil tinha sumido do banco de trás. Embora nada de valor tivesse sido roubado, estava claro que alguém havia entrado ali. Alissa começou a conferir trancas 2 vezes, trocar senhas e manter um diário detalhado de cada evento em comum. Ela procurou seu advogado, e os dois discutiram a possibilidade de solicitar medidas adicionais de proteção. Ainda assim, ela tentava manter as coisas o mais normal possível para Willow, mesmo enquanto o estresse afetava seu sono, sua concentração e sua sensação de segurança. Então, no início de setembro, um episódio perturbador destruiu o pouco de segurança que ainda lhe restava. Um homem chamado Frank Morrow, alguém que Alissa não conhecia pessoalmente, entrou em contato com as autoridades locais com uma denúncia. Alegou que Alissa estava envolvida na distribuição de produtos ilegais a partir do seu veículo. A acusação era chocante e completamente infundada. Quando policiais apareceram no local de trabalho de Alissa e pediram que ela os acompanhasse até seu carro, ela cooperou, visivelmente abalada, mas obediente. Ela destrancou o porta-malas, sem ter ideia do que encontraria. O que viu quase fez suas pernas fraquejarem. Lá dentro havia maços de dinheiro cuidadosamente empilhados, muito mais do que Alissa já tinha visto na vida. Ela ficou olhando, incrédula. Os policiais iniciaram o procedimento, leram seus direitos e a levaram para a delegacia para interrogatório. O coração de Alissa disparava enquanto ela tentava explicar que nunca tinha visto aquele dinheiro antes, que não fazia ideia de como ele havia ido parar no seu carro. O interrogatório foi intenso, embora conduzido de forma civilizada. Alissa repetiu inúmeras vezes que era inocente. Ela não tinha antecedentes criminais, nenhuma infração anterior, nada que sugerisse que fosse capaz do que estava sendo acusada. Toda a situação parecia surreal. Ela começou a se perguntar se alguém não teria plantado o dinheiro para incriminá-la. Após uma investigação minuciosa por parte das autoridades, foi determinado que não havia impressões digitais, nem DNA, nem qualquer vestígio forense que ligasse Alissa à grande quantia de dinheiro encontrada no porta-malas de seu carro. Nenhum único fragmento de prova biológica ou física a conectava ao suposto crime, o que indicava fortemente que os itens haviam sido colocados ali de forma intencional, em uma tentativa calculada de incriminá-la. Após horas de interrogatório e análise detalhada da cena, a polícia não teve outra escolha senão liberá-la por falta de provas. No entanto, embora Alissa tivesse sido inocentada perante a lei, sua vida pessoal e sua sensação de segurança haviam sido alteradas para sempre.
Ela tinha certeza de que alguém estava rastreando seus movimentos, ouvindo suas conversas e a observando das sombras. Embora tenha tomado medidas para proteger sua vida digital, realizando varreduras anti-espião em seu celular e computador, redefinindo senhas e até levando seus dispositivos para serem verificados por profissionais, nada foi encontrado. Não havia nenhum sinal de spyware ou invasão. Ainda assim, sua inquietação só aumentava. Durante os 4 meses seguintes, Alyssa viveu sob um constante véu de medo. Ela ficava atenta a cada carro que a seguia de perto demais, a cada estranho que permanecia próximo por tempo excessivo. Sua vida, antes tranquila, transformou-se em uma existência hipervigilante, onde a confiança era rara e a segurança parecia um luxo. Então chegou a manhã de 2 de outubro de 2020. Era uma sexta-feira. O céu estava limpo, o ar fresco com os primeiros sinais do outono. Como de costume, Alyssa chegou ao complexo de escritórios onde trabalhava. Ela estacionou o carro em sua vaga designada no estacionamento, a poucos metros da entrada principal do prédio. Tudo parecia rotineiro, até deixar de ser. Ela estava juntando seus pertences, preparando-se para sair do veículo, quando notou um grande SUV preto, um Ford Expedition, estacionado a poucas vagas de distância. Os vidros eram fortemente escurecidos, impossibilitando ver o interior. O veículo parecia desconhecido, mas Alyssa não deu muita importância de imediato. Seu trabalho ficava em uma área movimentada. Carros iam e vinham o tempo todo. Mas, instantes depois, seu instinto disse que algo estava errado. Uma figura saiu do SUV. O homem, descrito posteriormente por testemunhas, tinha barba e vestia roupas totalmente pretas. Sua vestimenta era deliberadamente genérica, com um capuz puxado para cima para ocultar a identidade. A maneira como ele se movia, calma, decidida e sem hesitação, causou arrepios naqueles que observavam à distância. Sem dizer uma palavra, ele caminhou diretamente até a frente do carro de Alyssa. O que aconteceu em seguida foi rápido. Pelo menos 10 pessoas, incluindo funcionários que observavam pelas janelas próximas, testemunharam a cena se desenrolar em tempo real. Chocadas e paralisadas pelo medo, nenhuma conseguiu agir rápido o suficiente para intervir. Várias pessoas correram para ligar para os serviços de emergência, com as mãos trêmulas enquanto descreviam o que estava acontecendo. Todo o episódio durou apenas alguns minutos antes de o agressor se virar e correr de volta para o SUV. O veículo saiu do estacionamento em alta velocidade, desaparecendo antes que alguém pudesse reagir. Policiais e paramédicos chegaram ao local poucos minutos após as primeiras ligações. Mas, tragicamente, já era tarde demais. O choque do que havia ocorrido se espalhou pela comunidade. Até mesmo detetives experientes e especialistas forenses admitiram que ficaram profundamente abalados. Muitos disseram que era uma das cenas de crime mais perturbadoras que já haviam presenciado. A natureza do ataque, seu momento, local e precisão, não deixava dúvidas de que havia sido cuidadosamente premeditado. Não havia indícios de que o autor pretendesse roubá-la ou apenas assustá-la. As ações foram focadas e deliberadas. Para os investigadores, estava claro que a motivação por trás do crime era profundamente pessoal. Poucos minutos após o início do atendimento de emergência, a família de Alyssa chegou ao local. Seus colegas de trabalho, em pânico, haviam ligado imediatamente para seus pais após o ataque. A imagem da mãe de Alyssa desabando no chão ao ver as luzes piscando e a fita policial ficaria gravada para sempre na memória de todos os presentes naquele dia. A família estava devastada. Quando os detetives perguntaram se havia alguém que pudesse ter um motivo para ferir Alyssa, seus pais não hesitaram. Sem pausa, citaram a única pessoa que acreditavam ser capaz de orquestrar algo assim: seu ex-companheiro e pai de sua filha, Andrew Beard. Eles também revelaram que, no dia anterior ao incidente, Andrew e sua parceira, Holly Elkins, haviam ficado com Willow para uma visita programada. O timing agora parecia conveniente demais. Temendo que Andrew tentasse fugir da região, as autoridades emitiram um alerta estadual urgente. Unidades de patrulha, vigilância aérea e controles em fronteiras foram acionados para procurar o veículo de Andrew. Em poucas horas, a polícia localizou Andrew, Holly e Willow viajando em um carro por uma rota em direção à residência de Andrew.
O casal não ofereceu resistência quando foi parado. Eles pareciam cooperativos e calmos, respondendo a todas as perguntas feitas pelos policiais. Segundo os envolvidos no interrogatório inicial, tanto Andrew quanto Holly não demonstraram sinais de pânico ou angústia. Eles expressaram surpresa genuína diante da notícia trágica e concordaram voluntariamente em acompanhar a polícia até a delegacia para mais questionamentos. Uma busca preliminar no veículo de Andrew não encontrou nada fora do comum. Nenhuma arma, nenhum vestígio de prova, nenhuma roupa que correspondesse à descrição do suspeito. Apesar da crescente pressão e indignação da família de Alyssa, as autoridades não tinham base legal para detê-lo. Andrew não havia violado nenhum acordo legal relacionado à guarda ou ordens judiciais, portanto foi liberado. No entanto, o caso estava longe de terminar. Mais tarde, naquele mesmo dia, foi emitido um mandado de busca para a casa de Andrew. Detetives, analistas forenses e técnicos de cena de crime chegaram à residência, documentando e coletando itens com cuidado. Embora não tenha sido preso, Andrew, junto com Holly e Willow, hospedou-se em um hotel próximo enquanto a busca era realizada. As descobertas dentro da casa deram aos investigadores motivos para um exame mais aprofundado. Diversas armas de fogo legalmente registradas foram encontradas na residência. No entanto, nenhuma correspondia ao tipo específico que se acreditava ter sido usado no ataque. Ainda assim, foi localizado um supressor de arma, um silenciador, que não correspondia a nenhuma das armas registradas. Na garagem, os investigadores encontraram uma bainha de uma grande faca de caça. Embora não pudesse ser conclusivamente ligada à arma utilizada, sua presença levantou sérias dúvidas. A descoberta potencialmente mais incriminadora veio do computador pessoal de Andrew. Durante a análise forense das evidências digitais coletadas no computador e nos dispositivos eletrônicos de Andrew Beard, os detetives fizeram uma descoberta assustadora que corroborava os medos e suspeitas anteriores de Alyssa. Instalados em seus sistemas estavam programas sofisticados de spyware, ferramentas de vigilância de alto nível, normalmente usadas em espionagem corporativa. Esses aplicativos eram capazes de interceptar chamadas telefônicas silenciosamente, ler mensagens de texto e gravar conversas privadas de Alyssa sem serem detectados. Outro programa monitorava dados de GPS em tempo real, permitindo que alguém com acesso ao telefone dela rastreasse sua localização a qualquer momento. A situação tornou-se ainda mais alarmante quando uma análise técnica detalhada revelou que o carro de Alyssa havia sido equipado com um dispositivo de rastreamento GPS oculto. Ele havia sido instalado de forma profissional em uma área escondida sob o veículo, dando a Andrew acesso constante à localização dela sem que ela jamais soubesse. O rastro digital deixado para trás era claro. Ele sabia exatamente para onde ela ia, com quem se encontrava e quando estava sozinha. Os investigadores concluíram que esse nível de coordenação só poderia ser alcançado por alguém com intenção obsessiva e recursos significativos. A trilha digital não parou por aí. Investigações adicionais revelaram uma conexão anteriormente oculta entre Andrew Beard e Frank Merrill, o mesmo homem que havia feito a falsa denúncia à polícia acusando Alyssa de atividade ilegal semanas antes. As provas mostraram que Andrew havia fornecido a Merrill instruções específicas, um dispositivo duplicado de entrada sem chave e um incentivo financeiro para executar uma operação cuidadosamente encenada. Extratos bancários revelaram um grande saque inexplicável da conta de Andrew dias antes do incidente. O dinheiro foi rastreado até Merrill por meio de uma série de transferências digitais. Em essência, Andrew havia tentado orquestrar uma armação, esperando que uma acusação criminal retirasse a guarda de Alyssa e lhe concedesse controle parental total sobre Willow. Com essas revelações, as autoridades finalmente tinham elementos suficientes para agir legalmente. Embora ainda não houvesse provas diretas ligando Andrew ao assassinato de Alyssa, as acusações relacionadas à vigilância ilegal, perseguição e conspiração para interferência na custódia eram fortes o bastante para justificar sua prisão. Com base nisso, Andrew Beard foi detido. No entanto, devido à natureza das acusações e à falta de provas concretas que o ligassem ao crime mais grave, ele foi liberado sob fiança no dia seguinte, sob condições rigorosas. Foi imposta uma ordem de restrição de viagem, proibindo-o de sair do estado, e ele passou a ser obrigado a se apresentar regularmente às autoridades. Apesar disso,
Andrew retornou à casa que dividia com Holly Elkins e Willow, continuando a vida quase como se nada tivesse acontecido. Mas o caso estava longe de terminar. Em 4 de outubro, surgiu um avanço decisivo. Um SUV preto que correspondia à descrição fornecida pelas testemunhas, o mesmo veículo usado durante o ataque, foi encontrado abandonado em uma área florestal remota, a vários quilômetros dos limites da cidade. O veículo, um Ford Expedition, havia sido completamente limpo, mas os investigadores forenses rapidamente encontraram o que precisavam. O número do chassi, VIN, confirmou que ele havia sido alugado um dia antes do assassinato, sob uma identidade falsa, utilizando documentos forjados de alta qualidade. Dentro do SUV, a equipe de perícia encontrou mais do que apenas vestígios do DNA de Alyssa. No banco traseiro, foi localizado um frasco de base de maquiagem de tom escuro, junto com uma barba sintética preta que parecia ter sido descartada às pressas. A barba falsa apresentava manchas visíveis de maquiagem e resíduos de adesivo. Quando a barba foi enviada para análise, o teste de DNA trouxe um resultado decisivo. Correspondia a Andrew Beard. O disfarce havia sido usado na execução do crime e o ligava diretamente à cena. As provas agora eram esmagadoras. Com base nessa descoberta, Andrew foi preso novamente e acusado de homicídio em 1º grau. No mesmo dia, uma medida legal emergencial foi tomada para transferir a guarda de Willow para os pais de Alyssa, que haviam solicitado ao tribunal após tomarem conhecimento da prisão de Andrew. Uma ordem temporária de custódia protetiva foi concedida, garantindo a segurança de Willow enquanto o sistema judicial determinava sua colocação definitiva. A reação entre o círculo de Andrew foi de incredulidade. Para muitos que o conheciam superficialmente, ele era visto como um empresário bem-sucedido e um pai dedicado. Não havia histórico conhecido de comportamento violento, mas à medida que os detalhes do caso vieram à tona, amigos e até familiares começaram a refletir sobre sinais sutis, episódios de possessividade. Alguns que antes haviam defendido Andrew passaram a reconsiderar o quanto realmente o conheciam. Até mesmo sua própria mãe admitiu em uma entrevista emocionada que havia notado que a obsessão dele em obter a guarda exclusiva de Willow havia ultrapassado um limite preocupante. Holly Elkins, noiva de Andrew, manifestou publicamente incredulidade diante das acusações. Ela insistiu que Andrew era inocente e permaneceu ao lado dele durante a fase inicial da investigação. Quando interrogada pelos detetives, negou qualquer envolvimento no assassinato, recusou-se a testemunhar contra Andrew e declarou que não cooperaria com a promotoria. Sem provas diretas que a ligassem ao crime, Holly foi liberada da custódia e colocada sob observação, embora permanecesse como pessoa de interesse. À medida que o caso avançava, Andrew manteve sua inocência. Ele apresentou um álibi para a manhã do ataque, mas, sob análise, sua linha do tempo se desfez. Imagens de câmeras de vigilância contradiziam suas alegações, e registros telefônicos indicavam que ele estava próximo ao local do crime no momento do ocorrido. Com o acúmulo de provas e a perspectiva de um julgamento longo se aproximando, as opções legais de Andrew se tornavam cada vez mais limitadas. Então, após passar quase 19 meses na cadeia do condado aguardando o julgamento, Andrew solicitou inesperadamente uma nova entrevista com os investigadores. Desta vez, ele se apresentou disposto a falar sem a presença de um advogado. Em uma confissão calma, porém arrepiante, Andrew finalmente admitiu seu papel no crime. Ele detalhou suas ações desde o início, conduzindo os investigadores por todo o processo de vigilância e pelo ato final. Mas, em uma reviravolta que chocou até detetives experientes, Andrew afirmou que não havia agido sozinho. Segundo sua confissão, foi Holly quem havia arquitetado o plano. Ele descreveu Holly como inteligente, persuasiva e silenciosamente manipuladora. Ela tinha a capacidade de combinar charme com um controle sutil. Enquanto para o mundo exterior ela parecia calorosa e cuidadora, Andrew pintou um retrato muito diferente. Ele alegou que a incapacidade de Holly de ter filhos havia afetado profundamente seu estado emocional. Com o tempo, ela teria desenvolvido uma fixação por Willow, passando a enxergar a criança como se fosse sua própria filha. Quando percebeu que a presença de Alyssa ameaçava essa fantasia, Andrew afirmou que Holly começou a elaborar uma estratégia. O objetivo dela seria fazer com que Alyssa fosse declarada inapta,
usando acusações fabricadas para colocá-la na prisão. No entanto, havia outro obstáculo: os pais de Alyssa, que também poderiam solicitar a guarda da neta. Em uma tarde aparentemente tranquila, Andrew e Holly Elkins chegaram à casa dos pais de Alyssa para buscar Willow para uma visita programada. O que deveria ser uma troca rotineira rapidamente se transformou em tensão. Segundo testemunhas, Holly já aparentava estar agitada antes mesmo de entrar na propriedade, demonstrando sinais de hostilidade e inquietação. Assim que a porta se abriu, Holly teria começado a levantar a voz, acusando os pais de Alyssa de estarem deliberadamente colocando Willow contra ela e Andrew. Seu tom, cortante e acusatório, fez a situação passar de tensa a explosiva em questão de minutos. O confronto se intensificou e, pouco depois, Holly acusou os avós de Willow de tê-la atacado. Imediatamente após sair da casa, ela ligou para o 911, alegando que temia por sua vida. Quando a polícia chegou, Holly parecia visivelmente abalada. No entanto, após realizar entrevistas iniciais com todas as partes e examinar as evidências físicas, os agentes notaram inconsistências no relato de Holly. Os policiais concluíram que, embora uma discussão claramente tivesse ocorrido, não havia qualquer indício de que Holly tivesse sido atacada ou estivesse em perigo real. O episódio foi formalmente registrado, mas nenhuma acusação foi apresentada. Esse evento, porém, não foi isolado. Foi apenas mais um movimento calculado dentro de uma campanha mais ampla orquestrada por Holly Elkins. As autoridades mais tarde descobririam que Holly havia sido a mente por trás de uma tentativa anterior de incriminar Alyssa. Seu raciocínio era frio e estratégico. Se Alyssa fosse presa, Andrew automaticamente obteria a guarda total de Willow. Mas quando esse plano fracassou por falta de provas e o nome de Alyssa foi limpo, Holly começou a considerar opções muito mais sinistras. À medida que Andrew se tornava cada vez mais influenciado pela manipulação psicológica de Holly, ela passou a elaborar um plano detalhado e complexo. Ela alugou um veículo usando documentos falsificados e uma identidade fictícia. Reuniu materiais, maquiagem, próteses para disfarce e uma barba sintética, para alterar a aparência de Andrew. Ensaiou o cronograma e a logística, cobrindo todas as variáveis possíveis. Em sua mente, o plano era perfeito. Ela estava convencida de que o disfarce, aliado ao histórico criminal limpo de Andrew, confundiria os investigadores por tempo suficiente para destruir qualquer ligação entre eles e o crime. No entanto, apesar de todo o planejamento meticuloso, Andrew cometeu erros cruciais. Sua falta de experiência com atividades criminosas e sua instabilidade emocional levaram a falhas. Itens descartados, imagens de vigilância ignoradas e vestígios forenses, que rapidamente desmontaram a narrativa cuidadosamente construída. Em maio de 2023, após quase 3 anos de disputas legais e uma investigação exaustiva, Andrew Beard compareceu perante um juiz e um júri. Após sua confissão detalhada, ele foi condenado por homicídio em 1º grau. O tribunal o sentenciou a 43 anos de prisão. De acordo com a lei do Texas, ele seria obrigado a cumprir no mínimo 30 anos antes de se tornar elegível para a liberdade condicional. Uma realidade que o manteria atrás das grades pela maior parte de sua vida. Enquanto isso, Holly Elkins tomou uma decisão estratégica. Apenas 2 semanas após a condenação de Andrew, ela se mudou discretamente para o estado de Michigan. Comprou um apartamento modesto em uma pequena cidade suburbana e passou a viver longe dos holofotes. Evitou redes sociais, manteve um perfil discreto e cortou contato com quase todos que conheciam seu passado. Por quase 2 anos, Holly viveu em quase anonimato, convencida de que havia conseguido se distanciar dos acontecimentos no Texas e escapar da acusação. Mas essa sensação de segurança durou pouco. Em uma manhã tranquila, enquanto se preparava para sair de seu apartamento, policiais apareceram à sua porta. Sem drama ou resistência, ela foi algemada e informada de que estava sendo presa. Inicialmente, Holly manteve a calma, declarando sua inocência e alegando que havia sido vítima da manipulação de Andrew e não cúmplice. Afirmou que não teve qualquer papel no planejamento do crime e que seu único erro havia sido permanecer em silêncio por medo de sua própria segurança. No entanto,
Essa versão dos fatos rapidamente desmoronou quando peritos forenses apresentaram provas digitais extraídas de seus dispositivos pessoais. Mensagens, áudios e e-mails criptografados trocados entre ela e Andrew demonstravam não apenas seu conhecimento do plano, mas sua participação ativa na organização dele. Em agosto de 2024, Holly Elkins enfrentou seu próprio acerto de contas no tribunal. O julgamento atraiu atenção nacional. Após vários dias de deliberação, o júri a considerou culpada de múltiplas acusações: incitação ao homicídio, conspiração, auxílio e destruição de provas. Ela foi condenada a 2 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional.